Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando, neste momento, mais uma rede de mobilização social através do COEP. Aqui é Rui Madruga que fala mais uma vez, aqui na Rádio Com 104.5, quando são exatamente 1h37 do dia 27 de fevereiro, penúltimo dia do mês, né? Amanhã começa o carnaval. O pessoal deve estar se preparando para a festa, muito preparo físico, né? Muito cuidado também com a saúde, né? Com excesso de bebida, porque o carnaval é muito legal, mas ultimamente as pessoas estão cometendo alguns excessos, né? E transformam um momento de alegria em algo não muito salutar. E o nosso assunto de hoje tem a ver com saúde, né? Com condicionamento físico, com bem-estar das pessoas do lado espiritual e também do lado físico. E é por isso que a gente convidou a nossa amiga Maria Angélica Pereira Canilhas, a professora Geli, que está presente aqui no estúdio. Geli, boa tarde, muito obrigado pela tua presença. Boa tarde, Rui, boa tarde aos ouvintes da Rádio.com. É um prazer estar aqui. Eu agradeço bastante o convite e a possibilidade de participar dessa iniciativa que eu acredito que seja bastante promissora, né? E poder contribuir com a experiência que eu tenho da atividade física em relação aos ouvintes do programa. Então, vamos começar com essa tua experiência, né, Gélia? Conta para nós como é que surgiu essa tua ideia, de quando surgiu e como surgiu de ser professora de educação física. Olha, a ideia surgiu há muito tempo, porque desde que, como diz aquele ditado, que eu me conheço por gente, a atividade física faz parte da minha vida. Na realidade, às vezes eu conversando com amigos da área ou não, eu digo que poucos esportes até hoje eu não pratiquei. Nunca fui muito bem sucedida em todos, né? Esportes coletivos eu nunca vi tu jogar, gente. Esportes coletivos, assim, eu tive uma carreira um pouco curta. Mas eu sempre me interessei, assim, sempre gostei. E o envolvimento com a atividade física, com a educação física, surgiu da infância para a adolescência, quando eu também despertou em mim o gosto pelo ensino, né? Além da aprendizagem do gesto esportivo, do jogo, da equipe, das competições individuais que eu participei. Eu fui atleta de atletismo a maior parte da minha vida. Eu me dei conta de que eu queria trabalhar com o ensino dessas atividades, né? Eu queria que a atividade física, o jogo, as atividades recreativas fizessem parte da minha vida, que eu passasse isso para os outros e que isso fizesse bem para a vida deles. Então, eu posso dizer que eu comecei com 6, 7 anos a me envolver com esportes, com a ginástica olímpica, com ginástica... Aqui em Pelotas? Isso, aqui em Pelotas. Eu sou natural de Arroio Grande, mas a minha vida escolar sempre foi aqui em Pelotas, desde o ensino fundamental, ensino médio e depois a universidade. E depois, já em idade escolar, eu me envolvi com o atletismo. Joguei um pouco de handebol e um pouco de basquete também. Minha altura não me favorece muito, né? Mas a minha condição física, em função do atletismo, me dava essa condição de praticar o esporte coletivo. E participei de muitas atividades, assim, de competições, de jogos. E depois, sempre eu quis fazer educação física na universidade. Tive bastante sorte, que entrei de primeira. Naquela época não era o Exame Nacional de Ensino Médio, era o vestibular convencional. Bastante mais concorrido. Isso mesmo. Eu me lembro, já fazem muitos anos que eu sou formada, eu me lembro que, à época, o meu exame vestibular eram 8,7 candidatos por vaga. Era um curso bem concorrido. E, a partir dali, eu segui trabalhando. Vou me denunciar agora, fazem 28 anos que eu trabalho de forma oficial com a atividade física. E desde então eu trabalhei em escolas, trabalhei em clube, academia. Meu primeiro trabalho após a formação da universidade foi no spa, né, que já trabalhava com público adulto, assim, não era em Pelotas, era na cidade de Gramado. Mas foi por pouco tempo. Depois, quando eu retornei, fiquei trabalhando em escolas, clubes e academias. Por 26 anos, eu trabalhei direto com escolares.
Aí eu tive experiências desde o pré-escolar até o 3º ano do ensino médio. E há 6 meses eu estou desligada da escola, das escolas em que eu trabalhei, por motivo de aposentadoria, e sigo investindo já há 9 anos num outro projeto que trabalha com atividade física orientada, que eu acho que deve ser sempre dessa forma, e eu trabalho com pequenos grupos de ginástica e com atividades de personal, né? Dentro desse trabalho, eu tenho um público que vai desde adolescentes até pessoas bastante adultas com idade acima de 70, 80 anos e que fazem já atividade física há um bom tempo, seja comigo ou com outras pessoas, outros lugares, mas especialmente assim, que às vezes tem dificuldade de locomoção ou de ir até um local que ofereça atividades orientadas, então eu trabalho com eles. Assim, Ogeli, com toda essa tua experiência, né, a gente nota que conforme os anos vêm passando, assim, né, existe uma informação maior com relação aos cuidados com a alimentação, com a parte física, com a parte de fazer uma atividade física, né? Uhum. E ao mesmo tempo, quer dizer, existe um abuso, né, do consumo excessivo de alimentos que não fazem muito bem, né, de um comportamento que não se adequa muito para que tenha uma qualidade de vida, tanto que hoje a gente tem, né, várias crianças com problemas de sobrepeso, com obesidade. E tal. E o que aconteceu, né? Porque na realidade nós teríamos que ter tido uma evolução nessa parte, né? Uhum. Isso está sendo detectado na questão escolar. Por que isso vem acontecendo? Assim? Na realidade, Rui, o que eu percebo assim da atividade física é que inicialmente, há muito tempo atrás, o caráter dela era basicamente higienista e militarista, né? A nossa origem da atividade física, do esporte no país e um pouco no mundo também, tem a ver com a condição dos militares trabalharem isso na prestação de serviço obrigatório, e a partir daí ele foi introduzido nas escolas, nos clubes, né? Mas não era assim uma coisa muito prazerosa. E ele também tinha um caráter muito calistênico, que são exercícios muito repetitivos, muito coordenados e que não fazia com que as pessoas tivessem muito prazer. Depois, ao longo do tempo, assim como outras áreas, a educação física e a atividade física, ela foi evoluindo para um número maior de possibilidades. E como em outras áreas, no momento em que se aumentam as possibilidades, às vezes os cuidados são reduzidos, né? Ou às vezes a gente disfarça certas coisas, maquia certas coisas que são importantes para a prática, né? Hoje eu vejo assim, há cerca de 20 anos atrás nós tínhamos o boom das academias, né? E embora possa não parecer numa cidade como a nossa, né, que não tem 500 mil de habitantes, nós temos um número muito grande de academias. Só que essas academias nem todas funcionam de forma correta. Uma das coisas que eu percebo, enxergo assim, são profissionais que não são habilitados. Aí já começa o erro de se possibilitar com que essas coisas aconteçam, né? E quando tu falas assim que a gente percebe que aumentou muito o número de praticantes e de atividades, mas desses cuidados, os cuidados para mim começam assim, quando as pessoas procuram um lugar para prática esportiva, quem envolve-as, quem vai fazer a orientação, às vezes não exige um cuidado inicial, que seria desde uma conversa, uma entrevista e também a exigência de um exame médico. Ou pelo menos, se não for o exame médico obrigatório, que essa pessoa tenha uma indicação médica, ela tem um histórico, ela tem uma indicação de exercício que ela precise, que ela necessite fazer, né? E às vezes isso aí vai passando e quando se vê pode-se ter em qualquer local, até mesmo nas escolas, nos clubes, assim, um problema de saúde que aparentemente a pessoa nem sabia que tinha e ela acontece. E tu falaste também sobre a questão da alimentação. Realmente isso é uma coisa mundial, né? A gente percebe perto da gente, eu que trabalhei muito em escola, e eu não culpo somente as cantinas das escolas, né, os bares, mas eu culpo a não preparação assim prévia da família,
que prepare melhor as coisas para o seu filho, que indique esse caminho. E a outra coisa que a gente tem, né, tu que és um homem da comunicação, percebe bem isso aí. O apelo social é muito grande, né? Desde a propaganda, que também eu acho que é a tua área, né, da comunicação, assim, mas isso tudo é por demais pensado para que o consumo aumente. E o consumo de alimentos, ele não foge disso aí, né? Os supermercados, a forma como as coisas são expostas, né? Eu digo assim que às vezes eu me sinto agredida em alguns lugares, porque me parece que desde a entrada, que tu já não consegue manejar bem os carrinhos para entrar, ou até a própria pessoa, porque os produtos vão se atirando em cima de ti, até a hora, depois de ter a possibilidade de escolher melhor, e a hora de pagar, que parece que tu entra num corredor assim, que os produtos estão te apertando. E sempre são os produtos que são menos saudáveis, mais gordurosos às vezes também, e que tem um apelo social, um apelo muito grande, um apelo visual, né? E as crianças são muito fáceis de serem manipuladas, né? Os adultos já são. Imagina. Uma prova é que esses dias eu estava num supermercado fora de Pelotas, né? Isso acontece em todo lugar, né? E à minha frente, eu não me incomodo com filas, né? Mas à minha frente havia uma pessoa que comprou um carrinho bem superior ao meu. E quando eu comecei a perceber, ela tinha assim milhares de produtos iguais, porque eles estavam perto do prazo de validade vencer e eles entraram numa oferta fantástica. Então isso é um outro indicativo de que as pessoas, por uma condição social e financeira que permita isso, né? Elas fazem a compra excessiva de coisas que elas não precisam comer, coisas que não são saudáveis, mas que o preço está bom. Então, isso aí já leva ao meio caminho para o sobrepeso ou para a obesidade, né? E outra coisa que eu acho que é evidente, assim, é a questão da não movimentação física que existia por parte das crianças há 20, 10 anos, 5 anos atrás, porque cada vez a gente vê que as crianças se movimentam menos. Um exemplo é assim, Pelotas, eu vivo aqui há muitos anos e gosto muito dessa cidade, né? Não é uma crítica. Pelotas ansiava pelo shopping center e ele apareceu. Eu também frequento shopping center, mas assim, é muito mais fácil as pessoas passearem no shopping do que passearem numa praça, né? É muito mais fácil ir para um lugar fechado onde a gente se controle, seja controlado e até não corra riscos do que procurar um programa ao ar livre, né? Tu, assim como eu, é ciclista e tu vê que o número de pessoas que poderia usar espaços públicos, que poderia fazer mais atividades ao ar livre, ainda é muito pequeno perto do programa que se faz, que se mova menos, né? Com certeza. Olha, mas ainda bem que hoje está existindo esses grupos, né? Com certeza. Que pelo menos vão fazer algum tipo de pressão para que os órgãos públicos... Eu acho que já está acontecendo, né? Nós temos aqui, por exemplo, hoje no Diário Popular, tem aí uma notícia de mobilidade urbana, né? Que foi assinado aí, vem um dinheiro bastante significativo para ser aplicado em ciclovias. Sim. E tal. A gente espera que isso aí ocorra. Eu queria entrar num aspecto agora seguinte, Géli, porque muitas pessoas se atiram a fazer atividade física, né? E de uma maneira que a própria mídia impõe, né? Olha, esse ciclismo é bom, né? Só que como é que a pessoa tem que se preparar para exercer essa ou qualquer atividade que ela se proponha, né? Muito bem colocado. Sobre a atividade, eu sempre fui da opinião, embora haja algumas correntes dentro da educação física que possam dizer ao contrário, eu sempre fui da opinião que as pessoas devem fazer as atividades que lhe causem prazer, conforto, segurança e também a finalidade a que ela se propõe, né? Eu tenho alunos e já tive alunos que gostam muito da atividade física, tem áreas específicas, outros que várias coisas lhe agradam. Mas sempre, qualquer pessoa deve procurar atividade física, primeiro fazendo uma avaliação de saúde, né? Fazendo uma avaliação se ela tem condição realmente de praticar aquele esporte ou aquela atividade física, de frequentar academias ou clubes, ou
atividades que os próprios governos ofereçam, porque também existe esse tipo de possibilidade, e que seja compatível com a sua condição, né, com a sua condição de saúde. A partir dali é que ela vai agregar mais valores, né? E esse exame de saúde, ele não é um exame que precisa ser caro, ele não precisa ter uma avaliação física muito grande. Ele é só um exame clínico de saúde. A partir dali, a pessoa pode ingressar na atividade. E uma outra coisa que eu observo já há algum tempo, não sei se é também por causa da minha idade, as pessoas têm que se preocuparem também com algumas questões que às vezes ficam esquecidas, que são ortopédicas. Às vezes eu acho que eu quero praticar aquilo ali, mas eu não tenho a condição. Não é ser mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro. É fazer atividade e aquilo ali vai fazer bem para a minha estrutura, né? E tu falaste muito bem na questão do ciclismo, que é uma coisa que hoje é mundial também. As pessoas estão se dando conta que o carro é confortável, mas que nem todo mundo pode andar de carro e ao mesmo tempo. Então, os governos estão se preocupando. Eu sou uma ciclista de antes dessa ideia, antes da ideia ou da necessidade da mobilidade urbana, né? Eu sou ciclista, eu posso dizer, há 42 anos. Né? Eu não tenho carro também por opção, né? E quando eu preciso me locomover, eu uso um transporte que seja público ou que seja privado, mas que eu não precise tê-lo sempre na minha garagem. Não sou contra as pessoas que têm, acho que ele também é importante, mas às vezes a gente pode utilizar mais a bicicleta, pode utilizar também o transporte coletivo, né, embora o da nossa cidade precise ainda de muitas melhorias, não só o transporte, as vias precisam, né? E eu me lembro, assim, uns 2 anos atrás eu conversava com um amigo sobre essa questão da bicicleta, que tu falaste hoje que o Jornal da Cidade está falando sobre isso. Eu acho muito importante que os governos invistam nisso aí. Mas sem esse investimento, eu digo que a questão da mobilidade pela bicicleta, ela é viável e ela é viável há muito tempo. O que a gente tem que ter em conta também é a questão do respeito e da tolerância no trânsito. De ambas as partes. De ambas as partes. Eu, por ser ciclista, eu me coloco na condição assim que eu vejo muita coisa que os ciclistas fazem errado, né? Eu tento fazer o máximo certo possível, embora possa já ter errado, né? Mas eu vejo assim que o pessoal que usa o carro de forma bem frequente, eles devem ajudar nessa questão, porque não é só a questão da ciclovia. Nem todos os lugares da cidade vão poder ter ciclovias. E as pessoas, assim como os automóveis, eles têm o direito de andarem por todas as vias, desde que eles respeitem as leis do Código Brasileiro de Trânsito. Eu falo assim porque eu sou bem especialista, porque antes de não andar somente na ciclovia, andar onde não tem, eu ando sempre como o código manda. O pedestre, o ciclista, o motociclista e depois o carro. Né? Então, mesmo que não tenha uma faixa de ciclovia, eu saio para a rua. Eu posso dizer que nesses 42 anos de pedal, né, não participando de grupos que eu também acho importantes, mas eu uso a bicicleta para me locomover, para me deslocar, eu tive, assim, 2 incidentes com motoristas todo esse tempo. Um com motorista particular e o outro com motorista de ônibus. Nunca fui desrespeitada, vejo abusos assim, mas comigo nunca aconteceu isso. Sempre atenta, né? E olha, Gélia, eu tenho tanto assunto para falar contigo. Nós daqui a pouquinho vamos ter aqui no intervalo. Olha, eu estava lendo a notícia aqui quando tu falou, olha, ó, são 73 milhões para mobilidade urbana. Pô, é bastante dinheiro aí. A gente espera que sejam utilizados adequadamente. O pessoal fez umas ciclovias aí que é piada, né? Exatamente. Que não leva a lugar nenhum, que não protege o ciclista. Mas a gente já trouxe aqui o pessoal da prefeitura para falar, né? A gente nota que há uma boa intenção. Sim. E que as coisas estão mudando. Há alguns anos atrás a gente não falaria sobre esse assunto. Alguns anos atrás a gente não via o número de pessoas que há hoje se deslocando de bicicleta, tirando os grupos que fazem passeios noturnos, passeios de finais de semana. A gente não via, e a gente também não via
a proposta de algumas pessoas de trocarem algum dia da semana o carro pela bicicleta, né? Eu moro numa casa, num bairro calmo, e eu sempre via meus vizinhos irem à padaria da esquina de carro. Hoje eu já vejo uma mudança de comportamento. Acho que ainda falta bastante, mas eu vejo que essa proposta é melhor hoje em dia. Eu acho até a questão até psicológica, né, da bicicleta. Eu acho as pessoas estão procurando alternativas que não seja tomar remédio para dormir, né, tomar remédio para comer e tal. E o próprio ciclismo ou qualquer outro esporte, né, ele te eleva, né, a gastar essa energia e a pensar em outras coisas, né. E a outra coisa também, perceber outras coisas da cidade que às vezes a gente não percebe, né? Como eu sou uma pessoa do esporte, da atividade física, existe uma valência, uma capacidade que a gente tem, que é de dominar o espaço e o tempo, né, na atividade física, assim, que eu brinco com as pessoas, eu sou capaz de descrever quadras inteiras da cidade, como elas são, que cores as casas têm. Porque como eu ando de bicicleta, eu consigo perceber mais isso aí. Uma outra coisa, e tu falasse num outro momento, assim, sobre a questão de segurança. Uma das questões também de segurança para o ciclista é não andar com fones de ouvido. Ou pelo menos com esse volume que a gente escuta muita gente andar. Porque o fone de ouvido, ele te distrai muito. Tu não fica escutando o barulho do carro que está ao lado, que está atrás, se tu tem alguma indicação que alguém está te dizendo. Então, isso também é uma outra situação. E bem como tu falaste, assim, ó, o consumo de medicação para depressão, para dormir, até para doenças que vão aparecendo, lesões ocupacionais, ou até algum processo inflamatório, alguma coisa que venha a ocorrer de agravamento de saúde, ele é melhorado com as atividades ao ar livre, né? Nós temos, além do ciclismo, não para locomoção aí, mas de atividades físicas, as atividades orientais, como o Tai Chi, por exemplo, que congregam muita gente, que fazem com que a pessoa tenha muito mais contato com a natureza, que ela não tem. A gente mora aqui no sul, e eu adoro o inverno, né? Eu sou meio alheia, assim, meio avessa ao verão por causa do calor de excessivo. Então, principalmente esse agora, então, eu peguei, assim, horror ao verão. Mas eu acho que a gente, embora passe pelo rigor do inverno, a gente tem a possibilidade de desenvolver atividades ao ar livre sempre. Basta a gente saber a melhor hora que seja do dia, se proteger, utilizar coisas que não vão nos deixar com a saúde debilitada e fazer atividade sempre todo ano. Gelli, nós temos que ir para um pequenininho intervalo e já retornamos. Olha, nosso telefone aqui é 3222-1571. Você pode participar do nosso bate-papo. Nós estamos com uma professora de educação física, a Gelli, vulgo Maria Angélica Pereira Canilhas. Para mim, vulgo, porque eu não sabia o nome da Gelli. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa do Web. Nós retornamos com a Rede Coep de mobilização, quando são exatamente 2h02. Estamos na linha com o doutor Paulo Fonseca. Boa tarde, doutor. Alô, doutor Paulo. Boa tarde. Alô? Um pouquinho, sim. Olá, olá. Alô? Doutor Paulo Fonseca? Alô? Alô? Olá, 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 olá. Alô, doutor? Não me escuta? Estamos aqui com um probleminha de sinal, mas já estamos resolvendo. Tá escutando? Sim, e muito bem. Opa, beleza então. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Hoje estamos aqui com a Maria Angélica Pereira Canilhas. O amigo conhece? Sim, eu estava escutando o programa, até por isso que eu saí, talvez o probleminha tenha sido causado por mim, que estava perto de uma caixa de som, né? Ah, poderia ser. Aí deu uma microfonia aqui, um retorno, não sei como é que vocês usam esse termo. Dá uma microfonia quando chega pertinho, né? Mas já me afastei aqui, eu acho que agora ficou bom. Ficou beleza. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e como o assunto é muito interessante, né? Prática esportiva, interessante e agradável, porque é muito bom a prática esportiva, vamos entrar com a dica, então, relacionada ao assunto, prática esportiva. Aí a dica, em termos odontológicos, é o seguinte: se você vai praticar um esporte ao ar livre, como ciclismo, que estava sendo falado aí, caminhada, corrida ao ar livre,
Um cuidado importante, a dica é o seguinte: use um protetor labial que tenha proteção, só um filtro solar, porque a exposição ao sol frequentemente podem causar doenças dessa mucosa, rachaduras, que vão irritar e causar algum futuro problema, inclusive de câncer bucal. Então, sempre que você vai praticar uma atividade esportiva fora dos domínios que tenha em contato com o sol, vamos dizer, vento, frio, sol, bote um protetor solar que tenha um protetor labial que tenha filtro solar para evitar injúrias futuras. E se você vai praticar qualquer outro esporte de contato, inclusive futebol, procure fazer um protetor, uma placa protetora para os dentes, porque é bastante comum o pessoal nesse contato, numa dividida na área, coisa assim, sofrer algum trauma e vir a causar fraturas. Assim como também alguns esportes como musculação, que exigem uma força maior, dependendo da carga que o elemento está colocando de peso, a pessoa começa a ringir dentes, muitas vezes sem se dar conta, e vai levando a um desgaste desse esmalte que vai expor a dentina e causar uma cárie futura ou sensibilidade dentária. Então, procure seu dentista para fazer uma avaliação antes dessa atividade maior, se a pessoa vai se dedicar mesmo, para fazer uma avaliação sobre o que precisaria para se preocupar a nível de proteção dentária. Valeu, Paulo. Obrigado, então, pela sua contribuição. A Gélia está aqui. Se quiser falar com ela, tá na escuta e falando. Tá bem, não. Espero que a ideia dela esteja parecida com a minha. De sempre prevenir é melhor do que remediar, como diz o velho ditado, e consertar o estrago é pior do que se a gente puder evitar o estrago, né? E a gente tem acompanhado bastante os pacientes que já vêm com desgaste, com trincas dentárias desse rangir, apertar os dentes durante uma atividade física que exige uma força maior, contrai a musculatura e também a musculatura da mandíbula, causando uma força exagerada sobre os dentes. Então, previna, faça uma placa antes que aconteça o problema. E na sua profissão também, né? Exige uma compensação, né, na parte muscular, né? Claro. De acordo com o trabalho de cada um, é necessário, né? Sim. O senhor pratica musculação todos os dias de manhã? Também. Também? Também. Não só musculação, como aeróbico também. E vou num fisiatra para cuidar da coluna, né? Isso aí. Tem que se manter. Esporte sem cuidado significa lesão, pelo que me disseram. E ainda mais depois de uma certa idade. Aí, então... Não é o seu caso, né? Aí é bem pior. O senhor sabe que infelizmente sim. Mas está dando pro gasto, Estamos praticando um esportezinho aqui, com a turma do museu quase, mas ainda conseguindo correr até com os guri que aparecem de vez em quando. Valeu, Paulo. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Paulo Fonseca, eu acho que aqui a gente fica muito feliz, né, na oportunidade, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, que este veículo aqui proporciona, de agregar essas pessoas, né, sem aquele compromisso comercial muito grande, né, então a gente consegue agregar, e o Paulo tem participado semanalmente, né, Sim. com as dicas dele, que são importantes também. E a gente pode continuar o nosso bate-papo, e a gente falou no intervalo aí num assunto interessantíssimo com relação ao ciclismo, gostaria que tu relatasse aí. Antes, eu gostaria só de complementar essa dica que o Dr. Paulo falou sobre o protetor bucal, que também é um equipamento que eu aconselho que usem também nos ambientes fechados, não só nos esportes de contato, mas porque hoje, com a variedade de aparatos, equipamentos que a gente tem, além da musculação também, na ginástica localizada, em outro tipo de atividade,
o material, às vezes, ele pode escapar do controle do aluno, do executante, e ele machucar os dentes. Então, é interessante que, além dos esportes de contato, também, para quando vai se fazer uma atividade, por exemplo, com halteres, com faixas elásticas que a gente costuma utilizar, até a própria bola sueca que a gente faz deslizamentos, né, da gente também utilizar essa proteção, né, bem colocado por ele sobre o protetor labial e em relação também ao restante do corpo, principalmente rosto e mãos, que fica mais em contato com o sol, do uso sempre do filtro solar, para quem faz principalmente atividade aeróbica ao ar livre, né. Sobre os grupos de caminhada que nós havíamos falado, sejam eles permanentes, esporádicos, com percursos curtos, eu acho eles assim de suma importância. Assim como eu já havia colocado, para começar a atividade sempre é importante que a gente veja como está a nossa parte de saúde. Porque às vezes assim, o pouco condicionamento físico faz com que a gente não acompanhe o grupo e a gente se desestimule, né? Os grupos, as pessoas que organizam esses grupos, que são pessoas muito bem intencionadas, ligados ou não à atividade física, eles acho que já têm esse cuidado de fazer com que as pessoas que chegam pela primeira vez e o grupo já está em desenvolvimento, eles saibam que pode ter limitações e a partir daí serem pessoas mais frequentes, né? E a outra coisa que eu aconselho bastante é ter bastante cuidado em relação aos equipamentos que vai se usar. Não só o capacete, joelheiras, cotoveleiras, mas também a própria bicicleta. Que assim, eu nasci, me criei e até hoje eu digo assim, ó, se o carro tem 4 rodas, porta e direção, ele anda. Ele não precisa ser o último tipo, não precisa ser importado. A bicicleta é a mesma coisa. Se ela tem 2 rodas, tem o pedal e o guidão, ela também é boa, mas eu preciso fazer uma regulagem dessas coisas. Porque assim como o Dr. Paulo colocou, que ao longo dos anos essas coisas podem nos acarretar alguma deficiência, às vezes a não regulagem do banco, a força demais que se imprime nos pedais, o não calibre dos pneus e até a própria distância do guidão ou a forma como ele está colocado, elas podem acarretar alguma coisa ortopédica, né? Quando o Dr. Paulo falava, eu não me lembro se ele se lembra que eu fui colega dele de cursinho pré-vestibular. Depois, quando eu já era formada em Educação Física, eu fui convidada por um grupo de alunos, do qual ele não participava mais, porque também já estava formado, da Faculdade de Odontologia, para ministrar numa aula deles, do grupo deles, assim, exercícios compensatórios para a profissão de dentista. Então, em relação ao ciclismo, que é o nosso assunto maior em questão agora, Rui, eu vejo assim que sempre as pessoas têm que se colocarem pensando nisso aí também. Se a minha bicicleta me obriga a uma postura boa, se ela está bem regulada, se ela está bem lubrificada, porque senão esse meu passeio, essa minha atividade prazerosa, depois, ao longo do tempo, ou até no dia seguinte, ela vai me trazer alguma coisa. E eu falo isso... Só dentro, Géli, claro. É importante esclarecer que as pessoas às vezes acham que tem que comprar uma bicicleta maravilhosa, né? Exatamente. Caríssima. E não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Eu, como convivo nesse meio das 2 rodas há muito tempo, das 2 rodas sem o motor, porque hoje também é moda as 2 rodas com o motor, né? Eu vejo assim que às vezes até uma bicicleta usada, bem revisada, antiga, modelo mais antigo com quadro mais alto, uma bicicleta maior, um pneu tala larga, ela é tão eficiente para aquela minha proposta quanto uma último tipo, né? E eu falo isso muito, Rui, baseado na experiência que eu tenho com um aluno de ginástica que em 2013, quando ele retomou a atividade física em março, ele só fez umas pequenas férias, ele me disse assim, vou continuar fazendo ginástica e vou ingressar num grupo de ciclismo noturno 2 vezes por semana. Eu digo, que bom, vão ser 4 dias que tu vai fazer atividade física por semana. Nos primeiros dias, ele chegava no dia seguinte à pedalada, quase morrendo e achando que não ia fazer os exercícios comigo. Hoje, ele é uma pessoa super satisfeita, com um número bem maior de amigos e com a satisfação do seu exame clínico de laboratório bastante melhorado, né? Se não algumas taxas já muito melhoradas, quase
zeradas, né? E ele pode dizer, e ele diz que ele não pensa em largar isso aí, porque é uma coisa super prazerosa para ele, econômica, porque não há custo nisso aí, né? E é uma atividade que ele ficou comprometido. Além do prazer dele ter, da parte fisiológica ter melhorado bastante, ele tem um grupo muito maior de convivência hoje em dia. Que legal. Só vantagens, né? Com certeza. E a gente tem visto também os grupos aí que eles estão com uma preocupação educativa. Eles têm o professor sobre rodas que vão nas escolas. Eles estavam ensinando as pessoas a andar de bicicleta, porque não é vergonha nenhuma não saber andar de bicicleta também, né? Assim como a questão de uma atividade física, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de procurar, né? Porque acham que tem que chegar lá e ter uma flexibilidade imensa, tem que levantar tanto de peso, e não é assim, né, Gélia? Ou que assim como tu colocasse na questão do modelo da bicicleta, que elas têm que estarem vestidas com a roupa do último tipo, com a roupa de marca, e não é assim. Eu vou retomar uma situação que nós estávamos comentando. O ser humano, ele tem uma atividade nata, que é a caminhada, que é a andadura, né? Que desde o momento em que ele passou da posição quadrúpede para bípede, é uma atividade assim universal, é uma atividade natural e é uma atividade que, salvas assim raras exceções, uma pessoa não pode praticar. Quem é que não pode praticar a caminhada? Quem tiver um comprometimento bastante severo cardiológico, mas bastante severo mesmo, porque alguns comprometimentos permitem que a pessoa faça atividade aeróbica num nível bem mais baixo, bem menos intenso. Tá? E algum comprometimento ortopédico ou neurológico mais extremo, porque do contrário, ela é uma atividade, por ser natural, que a gente tendo esses cuidados que eu já falei sobre ver se a sua saúde está em dia, a gente tem um espaço ao nosso lado, assim, é só abrir a porta e sair para caminhar. É claro que não pode ser como a bicicleta também, sair desatinado, querer caminhar tudo no mesmo dia, não. Mas que se tendo uma orientação, né, pode-se se fazer um treinamento que vai evoluindo, né? Eu sempre falo assim, que se a caminhada não fosse ruim, se não fosse boa, né, não seria assim a terceira coisa que a gente aprenderia a fazer. Né? Porque a primeira coisa que a gente aprende a fazer é se movimentar dentro do útero. Né? A gente já começa a se movimentar ali. Depois que a gente é bastante guiado, até praticamente os 12 meses de vida, depois a gente engatinha. E a partir dali a gente se põe de pé. E depois que se pôs de pé e aprendeu a caminhar, a coisa só vai. É como andar de bicicleta. Pode-se não andar no começo, na infância, mas quando a gente tem mais idade, a gente também tem essa capacidade de aprendizagem. E aí a intensidade, a duração da atividade, a frequência vai depender da nossa possibilidade, da nossa disponibilidade, do nosso empenho também. A gente subestima muito também, né? Exatamente. Eu estava assistindo ontem o Campeonato Mundial de Ciclismo de Velocidade, por acaso, não que eu seja fanático por procurar coisas para o ciclismo, mas por acaso caiu lá e eu estava assistindo. E um senhor de 102 anos bateu o recorde dele lá, de 12 quilômetros, fez em não sei quanto tempo. Né? Mas aí os caras comentando, né, da afinidade dele com esse tipo de esporte. Sim. Aí o comentarista muito bem falou, né, sobre a afinidade de cada pessoa com o esporte que ele vai praticar. Claro. Né? Como ele se sente muito bem fazendo aquilo, é uma coisa muito prazerosa, ele faz aquilo com uma naturalidade, isso é importante, claro. Né, e uma outra coisa agora, esse assunto todos os assuntos são bastante extensos, mas esse, eu inclusive me comprometo a vir uma outra vez para conversar com os ouvintes sobre isso. A atividade física é uma coisa que pode ser praticada toda a vida, né? Eu sou a prova disso, não só pela minha idade, mas por causa do número de alunos que eu tenho que estão na terceira idade. E descobriram que isso aí melhora a vida deles, né? Que isso prolonga a vida, que melhora as condições cardiovasculares, pulmonares, né? A sua condição física, a sua condição de força muscular, né? Se eles tivessem, esses da terceira idade, se tivessem feito há mais tempo a atividade, chegariam hoje numa condição melhor. Mas isso também não impede que as pessoas que não fizeram nada até agora, e tem 50, tem 60, tem 70, elas não comecem alguma coisa.
Até né? porque muitas vezes a gente sacrificou bastante a pessoa que foi atleta, né? De repente ela não pode correr como antes, Sim. né? Começa a correr agora, até tem mais chance de não ter uma lesão muito forte, né? Ou que não chegue ao estágio da corrida, assim, né? Mas que ela chegue a uma andadura mais rápida, a um pequeno trote, alguma coisa assim. Então tá bem. Tá bem. Gélia, eu não quero te atrasar, Sim. só quero te agradecer pela disponibilidade de vir aqui no nosso programa. A gente está aguardando o Dr. André Avelino Steffens, né? Que vai falar um pouco também sobre o coração, hipertensão, alguma outra coisa assim. Te agradece e esperamos que tu compareça novamente aqui. Eu também agradeço a oportunidade e me coloco à disposição do programa, né? Prometo vir aqui de uma outra vez para um outro assunto. Muito obrigada, Rui. Um abraço. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 3222-1571. Rádio Com 104.5 FM.